Bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje a nossa missão é decodificar uma daquelas ideias Gigantes, né? gigantes, uma ideia super complexa e transformadora da filosofia budista, que é o conceito do Gohonzon. Que muita gente acaba não compreendendo direito. Exato. E para deixar tudo ainda mais fascinante, a gente vai descobrir como essa ideia foi brilhantemente codificada num clássico da literatura infantil japonesa. Ah, isso é incrível. Sim. Para essa análise, nós temos duas fontes principais. Um documento bem detalhado sobre a prática e o significado do Gohonzon para os seguidores do budismo de Nichiren. Que é a base teórica, né? Isso. E a segunda fonte é um trecho de um livro muito amado chamado A Noite da Ferrovia da Via Láctea, do Kenji Miyazawa. Uma obra-prima. Totalmente. E o que eu acho mais louco logo de cara é o paradoxo central da coisa toda. Como assim? Pensa bem, a gente costuma encarar a busca por respostas como se fosse tipo um exame médico. A pessoa sente uma dor, vai ao médico, tira um raio-x. E espera que o médico aponte o problema na chapa. Exatamente. O médico aponta e diz, tá aqui a fratura e toma aqui essa pílula mágica para consertar. É muito reconfortante, sabe? A gente adora quando a solução é externa. É visível, é fácil de engolir. Pois é. Mas e se, em vez de um raio-x ou de um remédio, o médico te entregasse um espelho, Nossa, e muda tudo. né? Ele te dá o espelho e diz, olha, o problema e a cura estão aí no seu reflexo. Como é que fica a pessoa que recebe isso? É um choque de realidade. Porque a gente descarta essa salvação que vem de fora para dentro, sabe? Fica bem mais denso. Muito mais denso. O conforto daquele raio-x simplesmente evapora. E o paradoxo do Gohonzon é justamente esse. É um objeto de reverência que promete a reorientação para uma felicidade absoluta, Tá. mas que pelos próprios textos da prática não tem nenhum poder mágico externo. Nenhum. Ok, vamos desvendar isso. Porque quando a gente ouve falar de um objeto de devoção que ajuda a alcançar o que a gente quer, a mente moderna, mais cínica, já imagina logo o quê? Um atalho, com certeza. A lâmpada mágica do Aladim. Exato, esfregou e ganhou. O cérebro pula para essa ideia de truque motivacional. Mas o texto-fonte faz questão de bater nessa tecla de que não é um gênio concedendo desejos. Não é um talismã da sorte. Se a gente tira a magia da parada, como isso funciona na prática? Então o segredo está no mecanismo, sabe? Na forma como a mente da pessoa interage com esse objeto. E a fonte usa uma analogia perfeita, que é a do espelho. O espelho físico mesmo? Isso, imagina um espelho de vidro na parede. Ele não tem nenhum tipo de poder mágico para, sei lá, pentear o cabelo de alguém ou limpar o rosto da pessoa. Seria ótimo, mas não rola. Não rola. A função dele é só mostrar a realidade exterior para que a própria pessoa tome uma atitude. O Gohonzon opera sob a mesma lógica, só que é um espelho espiritual. Ah, entendi. Então ele reflete a nossa vida interna? Exatamente. O texto explica que ele reflete os chamados 10 mundos. Tá, 10 mundos, para não perder quem está escutando, o que são esses mundos? São, de forma bem resumida, os estados emocionais e psicológicos que todos nós temos. Vai desde o inferno, que é aquele desespero e sofrimento total. Aquela angústia pesada. Isso, passando pela fome, que é aquele desejo que nunca sacia, a animalidade. Que é agir só por instinto, né? Exato. E aí sobe até a compaixão e o estado de Buda, que é a iluminação máxima. O ponto é que passamos o dia todo pulando de um mundo para o outro. No piloto automático. Totalmente. E o espelho do Gohonzon serve justamente para forçar a pessoa a olhar para essa montanha russa toda sem filtros. Caramba. E isso acontece durante a recitação, né? Porque não é tipo uma meditação guiada, relaxante. Passa longe disso. O texto fala sobre recitar o Sutra de Lótus, o Nam-myoho Renge-kyo, e que isso é um foco de atenção direcionada. É um trabalho ativo. Muito ativo. No início dessa prática de recitação, esse espelho começa a revelar as nossas tendências kármicas. Tendências kármicas. Sim, que são aqueles padrões ocultos, repetitivos, que causam sofrimento. Sabe aquela autossabotagem, a reatividade? Nossa, o que a gente mais esconde. Pois é, ele revela como a gente pensa, o que a gente valoriza de verdade, o que mais queremos e principalmente o que a gente mais teme.
E dói, né? Porque ver nossos medos ali escancarados não deve ser nada confortável. Dói muito. Mas é só ao ver essas tendências de frente que gera a determinação real de mudar para ser feliz. Então, se não é uma força externa e mágica operando no universo, nós estamos essencialmente apenas encarando nosso próprio potencial puro. Exato. E essa é a grande virada de chave do material. A verdadeira natureza do indivíduo é a chave para a felicidade. É o fim da busca externa real? É o fim definitivo. O texto aprofunda isso de um jeito maravilhoso, dizendo que o Gohonzon existe apenas na carne mortal das pessoas comuns. Carne mortal das pessoas comuns. Eu gosto muito dessa frase. É muito forte. Só existe nas pessoas comuns que abraçam essa prática. Tem uma citação central na fonte que é bem direta. Nunca busque o Gohonzon fora de si mesmo. Ou seja, pare de olhar para fora. Isso. A verdadeira felicidade consiste em a gente se convencer totalmente de que somos Budas, de que já temos esse potencial e agir com base nisso. O que joga a responsabilidade toda no nosso colo, né? Mas aí eu fico pensando, como explicar um conceito filosófico denso desses para, digamos, uma criança? É um desafio enorme. Ou para alguém que não tenha base nenhuma de budismo. Como transformar esse espelho rigoroso numa coisa mais palpável? Aí entra a nossa segunda fonte, a genialidade do Kenji Miyazawa. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Para quem não sabe, Miyazawa era um cientista, não era? Sim, ele era cientista, escritor, professor, na primeira metade do século XX no Japão. E era super devoto do Sutra de Lótus. Ele pegou essa teoria toda e transformou numa história. Exato. Ele pegou esse espelho interno e transformou num bilhete cósmico de trem. Sensacional. Vamos colocar o pessoal na cena. No livro, o protagonista é um menino, o Giovanni, certo? O Giovanni e o amigo dele, Campanella. Isso. Eles estão num trem fantástico cruzando a Via Láctea. E a tensão começa porque chega um condutor alto, de chapéu vermelho, pedindo as passagens. Aquele momento clássico de tensão de viagem. Pois é. E um passageiro lá, o apanhador de pássaros, tira a passagem de boa. O Campanella mostra um bilhetinho cinza, tranquilo também. Mas o Giovanni se desespera. Ele não sabe como foi parar lá, né? Exato. Ele congela. Ele começa a procurar no bolso do casaco em pânico total. E ele encontra um pedaço de papel. Um papel verde. Verde, dobrado em 4, mais ou menos do tamanho de um cartão postal. Só que a descrição desse bilhete na fonte é muito específica. É cheia de detalhes. Tem tipo uns arabescos negros com umas 10 letras impressas de um jeito bem esquisito, meio engraçado. E o mais bizarro é o efeito que o bilhete causa. O texto diz que se eles continuassem a olhar para o papel, dava a sensação de que seriam engolidos por ele. Essa sensação de ser engolido é fascinante, porque conecta perfeitamente os dois textos que estamos analisando. Como assim? Liga os pontos pra gente. Pensa nas propriedades do Gohonzon, que a gente descreveu nas sessões anteriores. O espelho. Isso. As 10 letras impressas no bilhete não são um acaso. É uma referência aos 10 mundos. Caramba, claro, faz todo sentido. Sentimento. Nossa, a vertigem de olhar pra si mesmo. Perfeito. É assustador no começo. Mas o bilhete reorienta a vida do Giovanni. Ele garante passagem segura pelas complexidades da mente. Porque os outros passageiros ficam maravilhados, né? O condutor fica em posição de sentido até. E o apanhador de pássaros solta uma frase que é o ponto crucial. Ele diz que aquele bilhete leva a pessoa a qualquer lugar que o coração deseja ir, naquele imperfeito trem dos sonhos. Espere um pouco. Se o bilhete leva a pessoa a, abre aspas, qualquer lugar que o coração deseje, isso não soa exatamente como o gênio da lâmpada que nós excluímos explicitamente lá no começo da nossa análise? Ah, parece, né? Mas tem um truque aí. Porque eu fiquei intrigado, como é que não é mágica de repente? Se conectarmos isso ao panorama geral, a gente percebe que o Miyazawa é brilhante. O trem viaja pelo imperfeito trem dos sonhos da Via Láctea. O imperfeito aqui é o nosso karma, a nossa vida real. Ah, entendi. Ir a qualquer lugar que o coração deseja não é sobre ganhar na loteria ou ganhar um carro novo com passe de mágica. Não são desejos materiais. Exato. Assim como o Gohonzon tem o poder de reorientar vidas, o bilhete revela a vastidão infinita do potencial interno do Giovanni. Ele garante que o cara não vai se perder no meio do próprio caos mental. Isso. A viagem segura pelas complexidades da vida,
A verdadeira natureza de Buda já estava ali no bolso do Giovanni o tempo todo. Ele não precisou buscar lá fora. Ele já entrou no trem com o bilhete, só não sabia. E não é maravilhoso? É autonomia total. É genial. Então, o que tudo isso significa para a gente hoje? Porque se formos olhar para a realidade prática de quem escuta a gente agora, vivemos num mundo maluco. Muito acelerado. As pessoas estão sobrecarregadas de informação o tempo inteiro e a gente é treinado para buscar solução externa para problema interno. Consumo constante. Isso. Seja rolando feed para buscar validação, seja comprando tecnologia, seja consumindo conteúdo. A gente acha que a resposta está sempre lá fora. Quando, na verdade, a fonte mais rica está dentro. E tanto a prática descrita por Nichiren quanto o conto do Miyazawa batem nessa mesma tecla. É um lembrete muito poderoso. A ferramenta para reorientar a vida não está em outro lugar, a gente já carrega com a gente. É o nosso potencial puro. Mas eu fico pensando numa coisa, com base nisso tudo que a gente discutiu hoje. Manda, o que você está matutando aí? Bom, se o Gohonzon e o bilhete do Giovanni, por extensão, atua como um espelho rigoroso, né? Um espelho que força a gente a ver nossas tendências kármicas mais profundas. Até as mais feias. Exato. Até os nossos maiores medos. O que acontece quando a gente olha para esse espelho e simplesmente não gosta do que vê? Ixi. Fica a questão, o bilhete cósmico ainda funciona se o passageiro tiver pavor do próprio destino? Uau, é uma pergunta que não quer calar. Fica aí para todo mundo refletir. Muito obrigado pela companhia nesse mergulho e até a próxima. Até lá!